só dar uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando aqui, tá? Aí a gente já inicia a live, beleza? Então, por favor, aguardem. Hoje vai ser uma live bem legal. A gente tem um material bem bacana preparado para vocês. Então, só esperem um pouquinho que já já a gente vai começar, tá bom? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo bem sim, graças a Deus. Bom, gente, para quem já entrou, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao quinto encontro do NAVE. O tema do nosso encontro de hoje é geografia. Ahn, Logo de início, já vou pedir para vocês darem uma atençãozinha a um link no chat enviado pelo nosso coordenador Rodrigo, que é um link para vocês responderem e darem mais sugestões para a gente continuar fazendo esses conteúdos para vocês, tá? Então, deem uma olhadinha aí e assim que possível, respondam, por favor. Bom, para iniciar sobre esse tema, eu acho que é interessante a gente trazer aqui a importância, né, do estudo da geografia para esse vestibular em questão. Hã, Peço que, por gentileza, todos deem sempre uma olhadinha no edital para dar aquela consultada de quanto que é o peso de geografia. Para administração vale um pouco mais, para engenharia de alimentos e engenharia da computação vale um pouquinho menos, e engenharia
de controle e automação fica no meio termo, vale 2 pontos, ADM vale 3, alimentos vale 1 e computação vale 1 também. Bom, não é porque, né, nesse caso, para quem é de alimentos, para quem é de computação, que vale menos, pode ser uma questão decisiva, né? Às vezes é por causa dessa questão que você fica entre o entrar e não entrar, passar e não passar no vestibular. Então, peço a gentileza de todos vocês, prestem atenção aqui na nossa colega Joyce, ela vai passar todas as informações que vocês precisam. Fiquem todos à vontade. Se for precisar fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, escrever aqui no chat que a gente vai dando uma olhadinha e a gente vai respondendo. Não precisa ter vergonha. Esse daqui é um local geralmente para a gente tirar nossas dúvidas. Então, podem ficar tranquilos e vamos iniciar. Oi, gente. Interferência. Desculpa, erros técnicos. Bom, na live de geografia de hoje, como comentado antes pelo Felipe, a gente vai elaborar um pouquinho mais a resolução de alguns exercícios, né, do vestibular que a gente teve. Então, é o que ele disse, reforçando. Vejam bem o edital, vejam bem as matérias que caem em geografia. O edital, ele acabou mudando da última vez para essa, então é uma coisa importante para vocês se atentarem. E além disso, essa questão dos pesos também é muito importante, vocês verem ali quais são as matérias que são mais relevantes, né, entre aspas, para o curso de vocês em questão de pontuação, mas sempre lembrando, né, que toda questão ela é importante e toda questão ela pode fazer uma diferença ali no final na sua colocação. Para começar, vou pedir aqui que passe o slide. Meu, tá travado na tela de abertura do PowerPoint. Gente, um minutinho que a gente vai compartilhar de novo a tela para ficar tudo certinho, para a gente poder explicar de uma forma melhor para vocês, tá? Tanto em questão de visualização, quanto em outros detalhes. Bom, gente, agora sim conseguimos compartilhar aqui da melhor forma para vocês. E começando pelo conteúdo da disciplina, nesse caso aqui a gente fez um pequeno recorte dos temas que vão mais estar relacionados com as questões que vão a seguir, mas atente-se em ver todos os temas de geografia que caem, porque não é porque nessa prova caíram esses que em todas as provas vão cair. Uma coisa importante é que o vestibular da VUNESP, principalmente aqui para a FESA, ele é muito voltado na incidência de questões, que é uma coisa muito interessante também de vocês analisarem depois, mas a incidência de questões, ela acaba sendo um pouquinho forte na questão da geografia física e na questão da geografia que trata de assuntos de geopolítica e de temas mais tradicionais da geografia. Então, talvez um estudo mais direcionado a essas áreas seja uma boa estratégia para vocês estarem ali desenvolvendo no dia a dia de vocês. Bom, os conteúdos da disciplina aqui, num geral, são
espaços mundiais e brasileiros, os sistemas socioeconômicos, os espaços supranacionais, os países e as regiões geográficas, o Estado e o planejamento territorial e geopolítica. Depois disso, paisagens naturais da Terra e a questão ambiental, genes, evolução, transformação, características físicas e biológicas, assim como conservação, preservação e degradação. E, por fim, cartografia sistemática, temática e suas tecnologias, observação, análise, correlação e interpretação dos fenômenos geográficos. Em especial, esses 3 pontos aqui, né, de matérias, eles são bem recorrentes no vestibular, principalmente a questão da cartografia, das paisagens naturais, em questão de observação. Se vocês pegarem provas antigas para realizar, o que é uma ótima dica para vocês, façam as provas antigas, elas norteiam muito bem o estudo, vocês vão acabar notando que esses temas, eles são bem recorrentes, a VUNESP, ela gosta bastante, então é muito importante vocês terem conhecimento sobre eles. Bom, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui é o conceito da revolução da indústria, que eu acredito que é um estudo que vocês já tenham elaborado nas escolas de vocês, porque ele é bem recorrente na geografia aqui no Brasil, né, no ensino de geografia. E a gente vai ter a indústria meio que separada em 4, né? A indústria 1.0, a 2.0, a 3.0 e a 4.0. Eu acredito que a 1.0 e a 2.0 são as mais conhecidas de todas. Depois disso, a gente vai ter a 3.0 e a 4.0, que dependendo do colégio, às vezes não é tão trabalhado. Então, às vezes vale a pena correr atrás desse conhecimento. Bom, começando pela indústria 1.0, que é a mais tradicional, assim, entre aspas, ela vai começar no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, e vai ser marcado pela introdução das máquinas movidas a vapor e pela mecanização da produção. Eu acredito que esse conceito ele já deve ser bem elaborado na cabeça de vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida a mais que seja relevante durante as questões, alguma coisa do tipo, sintam-se livres para fazer questionamentos no chat que a gente vai estar respondendo vocês. Além disso, a gente tem a indústria 2.0, né, que vai ser a segunda revolução industrial, em que a gente vai ter uma produção em massa, o uso da eletricidade, a introdução da linha de montagem, ou seja, aqui a indústria ela vai acabar se elaborando um pouco mais, com o objetivo de fazer com que a produção ela seja mais eficiente. Por fim, a indústria 3.0, ela vai ser caracterizada pelo surgimento da automação, uso de computadores e da tecnologia da informação, o que vai ser muito importante para o desenvolvimento. E, ultimamente, o que vem cada vez sendo mais desenvolvido, né, e disso eu digo que talvez não seja de conhecimento de muitas pessoas em questão escolar e tudo mais, porque ela vem se desenvolvendo ainda, então ela não terminou, não está completamente estabelecida, é a indústria 4.0, que é a nossa quarta revolução industrial, e ela vai ser a integração digital do uso das tecnologias avançadas com as outras tecnologias que a gente vai ter ali no estudo. Então, para o pessoal que gosta ali da tecnologia e tudo mais, eu sugiro o estudo dessa revolução, né, que a gente está tendo na indústria, porque ela é bem interessante e ela agrega bastante conhecimento, não só para o vestibular, mas também para quem tem ali esse desejo, né, de conhecer um pouco mais sobre tecnologia, já que vai estar envolvendo a internet das coisas, Big Data e computação em nuvem. Bom, a primeira questão que a gente vai resolver aqui é a primeira questão de geografia que a gente teve no último vestibular, e eu vou ler aqui o enunciado e a gente vai interpretar ela para poder resolver. Analise a imagem que retrata diferentes modelos industriais no decorrer do tempo. Então, aqui a gente vai ter uma imagem, ou seja, isso é uma questão de análise de imagens, o que é muito recorrente na parte de geografia, você analisar ali uma imagem e aí, com base nessa imagem, você tirar a sua conclusão de resposta, em que a gente vai ter separados justamente os tipos de indústria que eu descrevi anteriormente, né? A 1.0, com as datas embaixo, né? A 1.0, a 2.0, a 3.0 e a 4.0. Então, assim, por mais que seja uma questão de imagem, ela requer um conhecimento de conteúdo, né? É necessário que você tenha a base do conteúdo para você poder gerar o raciocínio completo por ali. Então, de acordo com a análise da imagem e o conhecimento sobre as características produtivas dos modelos industriais, afirma-se que na indústria. Aí você tem que completar ali com a resposta correta, né?
Letra A. 1.0, a especialização produtiva do trabalho e a consolidação da indústria de base. B. 2.0, a produção em série e mecanização com força a vapor. C. 3.0, ao processo de robotização e adoção do sistema de acumulação flexível. D. 4.0, a produção pela inteligência virtual e a prática do Taylorismo como lógica produtiva. E. 4.0, a aplicação de sistemas cibernéticos e verticalização do padrão de produção. Então, aqui a gente tem a resposta, né, da resolução para vocês lerem, depois para vocês avaliarem um pouco melhor, mas em poucas palavras, vou acabar desenvolvendo aqui, né, a resposta correta vai ser a letra C, em que ela vai desenvolver a questão certa, né, ela vai desenvolver a teoria correta relacionada à indústria 3.0. Ou seja, nessa questão você tem que avaliar se o tipo de indústria descrito corresponde ao tipo de resposta que foi dada pela questão. Então, a única que faz sentido e que está coesa com a parte teórica de geografia é a letra C, em que fala que a indústria 3.0 é associada à automação, com o uso de sistemas computadorizados, acumulação flexível, que se refere à capacidade de adaptar rapidamente a produção e coisas do tipo. Então, nessa questão, acaba sendo necessário que vocês tenham essa base do conhecimento da questão, para poder elaborar ali de uma forma melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a... Tem uma pergunta aqui. Ah, tem? O que difere a indústria 3.0 da 4.0? Seria a evolução da tecnologia? Ah, você poderia... Tá, ok. Para parte teórica. Ah, perdi. Bom, aqui vem da dúvida, né, mandada no chat, em que pede a diferenciação dos tipos de indústria. Vamos lá, né? Era indústria 2.0? 3 e 4. Tá. A evolução da tecnologia? Ok, vamos lá. A indústria 3.0, que vai ser a terceira revolução industrial, ela vai começar na segunda metade do século XX, com o surgimento da automação, do uso de computadores e da tecnologia da informação. Então, assim, aqui a gente tem o início, né, não o início, mas a gente começa a ter um desenvolvimento melhor, mais trabalhado ali, da questão do uso da tecnologia. Mas é importante a gente ter em mente que não vai ser uma tecnologia tão desenvolvida em comparação à tecnologia que a gente tem hoje. Se a gente acaba analisando, né, em questão teórica, em questão de notícias atuais e tudo mais, a gente percebe que hoje a tecnologia ela acelera cada vez mais em níveis mais significativos do que no passado. Até porque essa é a tendência do ser humano, né? A gente sempre vai evoluindo e conforme a gente vai evoluindo mais rápido. E a indústria 4.0, que ela vai começar no início do século XXI, ela vai ser uma integração digital. Então, ela vai ter tecnologias que são muito mais avançadas, como a inteligência artificial, a internet das coisas, big data e computação em nuvem, e ela vai fazer com que, por exemplo, em um sistema de montagem, eu consiga fazer com que tenham menos pessoas trabalhando num processo, porque eu tenho uma tecnologia de uma inteligência artificial e internet das coisas que vão acabar conversando entre si e não vai precisar com que eu tenha um trabalhador ali efetuando uma atividade manual. Já na indústria 3.0, por mais que eu tenha aquela tecnologia, muitas vezes ela não tem essa integração total digital que a 4.0 tem. Então, ela vai acabar dependendo muito mais da presença de um colaborador, né, da indústria, que acabe realizando essa conexão na produção. Então, eu diria, por análise pessoal, que a indústria 3.0 e a 4.0, elas se diferenciam principalmente pela palavra-chave ali, né, seria a frase-chave, seria integração digital, por causa que na 4.0, esse tópico, ele vai ser muito mais presente e muito mais visível do que na indústria 3.0. Agora, voltando um pouquinho para a questão, para a gente poder nivelar um pouquinho isso melhor, o que a gente pode analisar? Ó? Aqui a gente tem as imagens, né, com a descrição do que seria cada indústria e tudo mais. E aí, vamos lá. A gente tem
3 alternativas que estão falando sobre a 3.0 e a 4.0. Vamos lá. Na C fala 3.0 ao processo de robotização e adoção do sistema de acumulação flexível. Então, aqui está falando que na 3.0 a gente vai ter sim uma tecnologia que ela seja, entre aspas, um pouco mais evoluída, que seria a questão da robotização, o que é uma verdade, assim como a adoção de sistema de acumulação flexível. Ou seja, na 3.0 a gente tem a questão da robotização, assim como a gente vai ter um processo de produção que vai permitir que a gente tenha justamente a parte da acumulação flexível. Isso a gente pode ver. Tem um geógrafo que ele trata muito bem sobre isso, eu esqueci o nome no momento, mas assim que eu lembrar, eu posso mandar para o pessoal do Nave para recomendar para vocês, em que ele fala muito sobre essa questão da indústria e sobre a evolução da indústria, e ele acaba trabalhando muito bem esse ponto de exemplificar e desenvolver a indústria 3.0. E aí eu mando para vocês depois. Mas sobre a D e a E, que falam sobre a 4.0. Vamos lá. Na D fala, na 4.0 há a produção de inteligência virtual e a prática do Taylorismo como lógica produtiva. Aqui a gente acaba eliminando essa questão por conta do Taylorismo. O Taylorismo aqui, ele não faz sentido para a indústria 4.0 atualmente, porque se trata de um modelo produtivo que não é mais aplicado para as indústrias que estão nesse desenvolvimento da 4.0. E na letra E, a gente tem que a 4.0 a aplicação de sistemas cibernéticos e verticalização do padrão de produção. Bom, aqui já entra uma questão um pouco mais teórica, que talvez seja legal o estudo, o desenvolvimento depois melhor sobre isso, né? Em que está relacionado à verticalização do padrão de produção. Essa verticalização do padrão de produção, eu não tenho total certeza, mas pelo que eu me recordo, ela tá muito mais relacionada a um método de produção que não condiz tanto com a indústria 4.0 atualmente. Então, eu acredito que essa é a parte da questão que faz a gente acabar não adquirindo, né, a letra E como uma alternativa correta. Então, assim, as questões de geografia, não vou mentir, tem muitas vezes que elas deixam a gente realmente em dúvida, porque elas colocam um encadeamento de palavras e tudo mais, que às vezes pode acabar fazendo sentido na nossa cabeça, mas por uma base teórica ela não faz tanto. Então, eu recomendo que quando vocês se deparem com essas questões em que você fica em muita dúvida sobre uma ou outra, sempre tente buscar a sua base teórica e veja qual faz mais sentido com ela. Por exemplo, aqui, mesmo ficando em dúvida em relação à letra E, em como a gente pode acabar analisando ela e tudo mais, você tendo uma base teórica relacionada a C, em que você sabe que tem o processo de robotização e adoção do sistema de acumulação flexível, que são características básicas da indústria 3.0, você consegue com mais certeza nessa alternativa. Então, eu acredito que seja isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só mandar no chat. Tem mais uma dúvida. Podemos dizer que a indústria 3.0 é a época do computador e a 4.0 é a época da internet? Olha, eu não sei se eu colocaria com essas palavras, porque não sei da forma como você pensou, né, para desenvolver esse raciocínio, né, de comparação, mas é que depende, né, do nível de comparação que você está fazendo. Você está fazendo um nível de comparação que é qualitativo, ou seja, qual que vale mais que o outro. Então, eu acho legal essa questão das analogias. As analogias me ajudaram muito quando eu precisava aprender sobre as coisas, mas eu acho que talvez seja mais interessante a gente analisar da seguinte forma. Você citou a internet, né? Se for para a gente analisar dessa forma, não estou falando que é a forma correta, mas vamos lá. A indústria 3.0 é o Google e a indústria 4.0 é o ChatGPT. Entendeu? Eu acho que eu faria, se fosse para fazer uma analogia, né, para poder gravar ali melhor na minha cabeça, eu faria uma analogia assim, porque pensa, no Google você tem ali uma tecnologia muito boa de pesquisa para você poder encontrar as coisas, mas ao mesmo tempo você tem que especificar mais e você vai ter um trabalho maior para poder achar a informação que você quer.
Já com o ChatGPT, você já digita ali sua pergunta e ele já te dá uma resposta. Por mais que o ChatGPT não seja uma fonte 100% confiável 100% das vezes, então não utilizem o ChatGPT como uma forma de estudo 100% correta, porque ele ainda apresenta muitos erros em relação à base teórica dele, tá? Então, assim, não estudem completamente pelo ChatGPT. Se for para utilizar ele, utilize, por exemplo, para pedir para ele te montar 20 questões sobre um assunto, e aí a partir disso você estuda, né? Mas para pedir respostas para ele sobre essa questão teórica, principalmente para estudo de vestibular, não sei se é tão recomendado. O Joyce, posso falar um pouquinho? Opa, Rodrigo, pode falar, por favor? Eu só queria deixar claro aqui, porque essas perguntas, aqui nós estamos tentando fazer uma resolução de uma questão que caiu dentro de um vestibular. Agora, precisa tomar muito cuidado com essas analogias, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de quem perguntou é o seguinte: a indústria 3.0, do jeito. A gente sempre tem que olhar o que está sendo dado na questão, tá? Então, a indústria 3.0, ela está aqui com a data de 1969. Então, tomem cuidado com essa coisa de época do computador. 1969, a gente não pode falar em época do computador. Talvez a época dos transistores, das plaquinhas, da eletrônica e de uma série de outras coisas que permitiram uma certa automação, talvez do ponto de vista de hardware aqui. Quando ele pula de 69 para hoje, nós estamos falando em quase 60 anos. É muita coisa. Então, nesse tempo todo surgiu sim a internet. Agora, precisaria ter, para a gente falar um pouquinho melhor desse jeito que a gente está perguntando aqui, aonde começa e aonde termina, do ponto de vista dos anos, das décadas, o 3.0 para o 4.0. Porque a internet, do jeito que está aqui, pode estar tanto dentro da 3 como da 4. O que eu acho que os desenhos querem dizer é o seguinte: na 3.0, com o avanço da parte eletrônica, de toda a digitalização, a gente conseguiu fazer com que algumas coisas fossem melhoradas e alguns processos fossem automatizados. Na 4.0, é uma questão que não tem na 3 aqui, que é o seguinte: as máquinas começaram a interagir uma com as outras por alguns processos. A gente não pode falar quais, aqui não pode dar para. Vamos dizer assim, tem que tomar muito cuidado com isso, com o que está sendo pedido, tá? Então, assim, não dá para precisar isso, que uma é a era da internet, outra. Vocês são mais novos, mas, por exemplo, até 1998, 99 aqui no Brasil não se tinha internet do jeito que é feita hoje. Era uma coisa assim difícil pra caramba e pouca gente tinha. Então precisa ver direitinho. Eu acho que os desenhos mostram, né? Primeiro, a indústria 1.0, que os caras conseguiram, com as primeiras máquinas a vapor, talvez, conseguiram fazer algumas coisas. Aí criaram processos industriais nas quais você consegue repetir o modo de produzir, mas de uma forma um pouco mais manual. Isso foi substituído por máquinas. E depois essas máquinas começaram a ser integradas em algo comum, que hoje falaria um ecossistema, alguma coisa assim. Então só tomem cuidado com essas afirmações muito abruptas, porque na figura não dá para a gente afirmar categorizar desse jeito esse tipo de período, tá? Então eu não sei se o 4.0 é época da internet e na 3.0 não tinha internet. Precisa ver direitinho quem fez essa questão está considerando até onde a indústria 3.0, até qual ano, até qual período, né? Então, acho que a gente tem que tomar só um cuidado com isso, tá bom? Obrigado, Rodrigo, pela colocação excelentíssima e a gente tem que sempre levar em consideração o que a questão está apresentando para a gente, trabalhar com os fatos que são consolidados nela,
para evitar erros de interpretação, erros conceituais. Então, vamos sempre tentar focalizar e trabalhar com o que é dado para a gente. Nessa questão, a gente pode justamente usar como auxílio as imagens que são liberadas e o texto com as afirmativas ou negativas. Bom, continuando, por favor, Joyce. Sim, gente, então, só um adendo, tá? Aquela comparação que eu fiz, ela é justamente bem voltada à questão da resposta da questão, tá? Então, assim, não levem aquilo totalmente como verdade, assim como o Rodrigo disse. E sobre a questão das analogias, eu ainda reforço que elas são muito importantes para o desenvolvimento do estudo de vocês. E as analogias, elas podem ser criadas durante o estudo em que vocês pegam alguma palavra-chave de alguma coisa e fazem uma comparação com a outra, mas ela tem que sempre estar pautada no que está escrito na matéria em si, ok? Então, continuando, sobre o conceito de matriz energética e elétrica, que vai ser o tema relacionado à nossa próxima questão. A matriz energética vai ser referente à composição e distribuição das fontes de energia utilizadas por um país ou região. Ela inclui fontes primárias como petróleo, gás natural, carvão, energia hidráulica, solar, eólica, entre outras. A matriz energética é importante para entender a dependência de diferentes fontes de energia, avaliar a sustentabilidade e formular políticas para a transição energética. A matriz energética brasileira é diversificada, com uma grande participação de fontes renováveis. As principais fontes são hidrelétricas, biomassa, gás natural, petróleo e carvão. A matriz elétrica, ela está relacionada ao fato dela ser um subconjunto da matriz energética, focada especificamente nas fontes de geração de eletricidade. Ela detalha a proporção de energia elétrica gerada por diferentes fontes, como hidrelétricas, termoelétricas, carvão, gás, entre outras, usinas nucleares e fontes renováveis como solar e eólica. A matriz elétrica ajuda a analisar a segurança energética e a sustentabilidade do sistema elétrico. A matriz elétrica do Brasil é dominada pelas fontes renováveis, como hidrelétricas, eólicas, solar, termoelétricas e nucleares. Sobre essa parte aqui de matrizes energéticas e matriz elétrica, é importante saber que você, quando for fazer o seu estudo, direcione ele para o Brasil, entendeu? No máximo, em alguns temas, América Latina, mas nessa parte de matrizes energéticas e elétricas, a maioria das questões, ela sempre vai estar relacionada ao Brasil, porque a VUNESP, ela considera que você tem que ter os conhecimentos do país que você vive. Então, tenham sempre isso em mente, e não confundam com as questões de conhecimentos gerais, porque aí as questões de conhecimentos gerais, elas vão detalhar ali, elas vão demandar um conhecimento que vai ser, às vezes, global. Então, estar sempre atento às notícias é muito importante para você realizar o vestibular também. E vamos para a questão para a gente poder detalhá-la um pouco melhor. Bom, essa questão aqui, ela também vai ser uma análise de imagem, em que a imagem ela vai contribuir para que a gente consiga responder a nossa questão, e ela tem como título: Oferta de energia no Brasil será mais do que o dobro da demanda. O Operador Nacional de Sistema Elétrico projeta 281,6... Ai, tem que estar um pouquinho pequenininho aqui. 281,56 gigawatts de capacidade ao final de 2027. Aí o que a gente tem aqui? A gente tem uma balança em que vai ter uma oferta de 281,56 e uma demanda que vai ser de 110,98, se eu não me engano. E o que a gente analisa aqui, puramente por imagem, a gente vai analisar que a nossa oferta vai ser maior do que a nossa demanda. Então, a gente já vai ter ali uma pequena noção de como isso pode ser utilizado para tanto a nossa questão quanto a nossa resposta. Então, a gente vai ter ali, ó, considerando o infográfico e conhecimento sobre a matriz elétrica brasileira, o aumento na oferta da energia pode ser atribuído à combinação de investimentos em fontes, e aí você deve completar com a resposta correta. Não renováveis, como a nuclear, e renováveis, como a eólica, não renováveis, como
biodigestores, as térmicas e as geotérmicas, não renováveis, como as térmicas, a biomassa e a nuclear, renováveis, como a hidráulica, a solar e a eólica, e renováveis, como a solar, a eólica e a nuclear. Então, analisando essas questões, com base também nos seus conhecimentos e com o que o enunciado traz para a gente vai analisar aqui o quê? A nossa resposta correta vai ser a letra D. Com base no infográfico, percebe-se que a oferta de energia é o dobro da nossa demanda. E de acordo com a matriz energética brasileira, a qual as principais renováveis que acompanham são hidráulica, solar e eólica, essas fontes são responsáveis pela maior parte da oferta de energia no país e são indicativas do aumento da capacidade de geração que é projetado para atender a demanda futura. Ou seja, a D, ela vai afirmar ali que os investimentos nas fontes devem ser renováveis, e aí os exemplos vão ser a hidráulica, a solar e a eólica. Eu acredito que essa questão ela não possa gerar tantas dúvidas no candidato, por justamente a gente sempre ter ali muitas informações, muitas propagandas, né, na TV principalmente, sobre como o Brasil produz energia, e a gente sempre acaba vendo muitos exemplos, né, e muito contato também, a gente sempre ouve falar sobre a produção de energia hidráulica, solar e eólica. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar no chat. Agora não temos nenhuma. Ok. Então a gente vai seguir. Bom, esse conceito ele vai ser um pouquinho menor do que os outros e ele também vai estar relacionado com a nossa próxima questão. Unidades morfológicas são termos usados na geografia e na geologia para descrever diferentes formas e características da superfície terrestre. Elas referem-se às diferentes formas e estruturas que compõem a paisagem natural. Alguns exemplos são planícies, montanhas, colinas, vales, serras, planaltos e dunas. Aqui a gente vai entrar em uma parte muito forte relacionada à nossa geografia física, em que os seus conhecimentos sobre essa parte, né, das planícies, montanhas, curvas de nível e essas coisas vão ser muito importantes para o desenvolvimento da próxima questão que a gente vai ter. A questão, ela fala assim: a imagem do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, publicada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, em sua conta no Instagram, em 8 de 2 de 2024, retrata um campo de donos. Então, aqui a gente tem uma imagem, e com base nessa imagem, a gente vai determinar qual que vai ser a nossa resposta correta. Então, aqui temos que, de acordo com o conhecimento sobre as unidades geomorfológicas do Brasil, a formação do campo de dunas dos lençóis maranhenses ocorre pela ação. Então, a gente vai ter que ver aqui qual que vai ser o fenômeno, né, físico que vai estar relacionado com a transformação dos lençóis maranhenses. Então, primeiro, letra A, das correntes marítimas responsáveis pela retração continental. Essa alternativa, eu acredito que todo mundo já poderia excluir de primeira, né, das correntes marítimas, por não fazer sentido com a imagem. B, da diagênese responsável pela deterioração do material rochoso. Aqui a gente não tem nenhum sinal de material rochoso para gerar alguma dúvida, né, de que seria alguma deterioração, alguma coisa do tipo. Letra C, do tectonismo responsável pela orogênese do litoral brasileiro. Uma coisa muito importante sobre essa questão do tectonismo é que o Brasil é um dos países que menos sofre com a ação das placas tectônicas, porque ele se localiza em uma placa tectônica que ela cobre basicamente boa parte do Brasil. Então, esse conhecimento geográfico por parte do candidato seria essencial para já excluir essa alternativa de vez. Então, toda vez que vocês verem alternativas que falam de choque de placas no Brasil ou alguma coisa do tipo, a não ser que seja em relação à nossa parte de fronteira, né, com os países da América Latina, salvo várias exceções ainda, vocês já podem excluir a questão, porque não vai fazer sentido. O Brasil ele se localiza em uma placa tectônica muito favorável para a gente nessa questão de terremotos e coisas do tipo. Letra D, da rede de drenagem, responsável pelo processo de erosão regressiva.
Essa parte aqui de rede de drenagem responsável pelo processo de erosão, é importante a gente ter noção que a erosão está muito relacionada à questão de rochas. Então, esse estudo da erosão, ela é novamente um conhecimento, né, teórico que vocês têm que ter, ela necessita ali de um material rochoso para que haja o processo de erosão, e assim como outros processos que acabam meio que deteriorando, né, com o tempo aquela rocha. E letra E, que vai ser Oi, gente, a gente acabou tendo um problema técnico aqui, o computador ele acabou reiniciando, sem motivo, mas continuando, né? A letra E, ela vai falar dos ventos alísios, responsável pelo transporte dos sedimentos, em que vai ser a nossa resposta correta, né? Em que Bom, nessa área, o estudo dos ventos também é muito importante para a gente chegar nessa conclusão, mas o vento ele vai ser muito importante em áreas em que a gente só tem dunas de areia, porque ele acaba fazendo esses desenhos, né? Fazendo esses transportes de sedimentos. Então, essa seria a única alternativa que faria sentido para a gente poder chegar ali em alguma conclusão. Aqui a gente tem uma resposta mais elaborada, né? De que os lençóis maranhenses são um exemplo de campo de dunas formadas principalmente pela ação dos ventos alísios, e esses ventos que sopram de forma constante na região transportam e acumulam areias provenientes das áreas próximas. A combinação de ventos e a presença de lençóis de água temporários contribui para a formação da duna. Então, aqui vocês teriam que ter um conhecimento básico, se fosse talvez alternativas mais chatinhas, né, que talvez pudessem trazer outros conceitos para confundir vocês, mas eu acredito que pelas outras alternativas, a descrição que elas trazem e o conceito que elas trazem, eu acredito que não geraria dúvidas em nenhum candidato, né? Se vocês tiveram alguma dúvida ou se vocês acreditam que outra resposta poderia estar certa, sintam-se livres para vocês expressarem esse ponto no chat, mas eu acredito que aqui fica bem claro, talvez, a questão dos ventos ser o principal agente de transformação nesse meio, nessa paisagem, né? Então, podemos prosseguir para o próximo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar que a gente volta, ou qualquer coisa do tipo. Agora temos nada. Então vamos seguir? Ok, vamos seguir. Bom, conceito fuso horário. Fuso horário é um tipo de questão que cai bastante no vestibular da VUNESP. Se eu não me engano, já teve algumas provas passadas que eu realizei em que fuso horário foi um tema que caiu para que eu resolvesse. E aqui vou adiantar um pouco, né? A gente vai seguir um modelo de resolução que não é o único, tem outras formas de se resolver. Eu acredito que cada colégio ensina de uma forma, então, por mais que, às vezes, essa forma que a gente vai resolver na próxima questão para vocês não faça muito sentido a nossa resolução, sintam-se livres para vocês utilizarem o passo a passo de resolução que os seus professores indicam vocês a utilizarem. Mas vamos lá, fuso horário. Fuso horário é uma região da Terra onde o mesmo horário é usado. Os fusos horários são estabelecidos para que as pessoas em diferentes partes do mundo possam ter um horário padrão para as atividades, facilitando a comunicação e a coordenação. Para formar sua estrutura, é preciso levar em consideração aspectos como: primeiro, divisão da Terra. A Terra vai ser dividida em 24 fusos horários, cobrindo uma faixa de 15 graus de longitude. Isso corresponde a 1 hora de diferença em relação ao horário do fuso vizinho, já que a Terra gira em 360 graus em aproximadamente 24 horas. Então, a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça como é feita essa divisão de fusos horários, e aqui a gente tem uma explicação um pouco simples, mas que vai ser muito importante para a compreensão de vocês, em como essas faixas de fusos horários funcionam e como vai ser a questão da nossa interpretação do horário em cada faixa de fuso. Bom, o próximo vai ser hora universal coordenada. A referência para fusos horários é o UTC, em que é o tempo medido em Greenwich. Cada fuso horário é definido como UTC
mais ou menos X, em que vai depender ali da questão, né, e da localização que vai estar sendo referida, essa questão de determinar se vai ser mais ou menos, e o X vai ser o número de horas adiantando ou atrasando em relação à sua hora de universal coordenada, né. E por fim, fusos horários e políticos, as fronteiras dos fusos horários nem sempre seguem linhas retas ou meridianos. Muitas vezes são ajustadas para se alinhar com fronteiras políticas ou administrativas. Isso significa que fusos horários podem variar dentro de um mesmo país ou estado. Isso é muito comum, se eu não me engano, principalmente na América Latina, a gente tem muito claro isso, em que o fuso horário, dependendo do país, dependendo da região, ele acaba tendo uma mudança ali significativa, mas eu acredito que a maioria das questões da VUNESP, elas vão seguir ali o padrão, sabe? Porque ela compreende que o candidato, muitas vezes, não vai ter um conhecimento muito aprofundado sobre cada fuso horário, em cada país, em cada região, e quando isso acontece, quando tem essa diferenciação, né, que se torna importante para a questão, é sempre desenvolvido durante o enunciado. Então, não se preocupem em aprenderem os fusos horários de todos os lugares por questões políticas, sociais ou econômicas, porque se for necessário vocês utilizarem esses conceitos mais aprofundados, normalmente a VUNESP sempre oferece para que vocês tenham essa base, para vocês poderem desenvolver a questão ali de uma forma mais fácil. E agora vamos para a nossa questão. Bom, reforçando, existem muitas formas de resolver uma questão de fuso horário, né? Em cada lugar se ensina de uma forma diferente. A resolução que a gente traz aqui é uma resolução um pouco padrão quando se trata de você resolver com o UTC e tudo mais, mas não é a única forma de se resolver. Existem várias formas e sintam-se livres para utilizar a forma que mais convém para você. Bom, questão 37. No dia 26 de julho de 2024, será realizada a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, com início às 19h30, horário local. Sabendo que a França está no fuso horário UTC+1 e estará no regime de horário de verão, a cerimônia será transmitida ao vivo na hora oficial de Brasília às. Então, nessa questão, o que eu acho legal fazer, pelo menos o que eu fazia quando eu fazia uma questão de fuso horário, era que eu sempre separava o local de início, né, que eles estão dando ali a referência, o horário desse local, depois aonde que eles querem ver, aonde que eles querem ter a informação, né, do horário em relação ao primeiro, e aí a partir disso você consegue ter uma organização maior para você desenvolver ali a sua questão. Aqui eu não vou desenvolver cada alternativa, né, porque não faria sentido em questões matemáticas, mas a gente já traz que a resposta correta é a letra E, e aqui a gente tem uma pequena justificativa de cálculo, em que, novamente, não é a única forma de se resolver. Mas vamos lá. Durante o horário de verão na França, o fuso horário é UTC+2. Acredito que aqui pode gerar uma dúvida inicial do por que +2? O +2 aqui, ele está relacionado a esse UTC começando com UTC+1. E o horário de verão, a gente tem que levar em consideração que sempre vai adicionar 1 hora a mais. Então, aqui, esse UTC+1 vira UTC+2. E aqui vai ter que ter um conhecimento prévio de vocês. O único conhecimento que vocês têm que ter difuso é do próprio país de vocês. Então, vocês têm que ter noção de que o fuso horário oficial de Brasília é esse UTC-3, e a gente vai levar ele em consideração para a gente poder realizar o nosso cálculo. Então, aqui, durante o horário de verão na França, o fuso horário é UTC+2. A hora oficial de Brasília é UTC-3. Dessa forma, a diferença entre esses fusos é de 5 horas. Então, ali, se você faz o cálculo, né, da diferença entre o UTC de Brasília e o UTC da França, você vai chegar ali em uma diferença de 5 horas. Se a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris começa às 19h30, sendo ali o horário local, para a gente converter esse horário para o horário oficial de Brasília, vai ser necessário que a gente subtraia 5 horas. Então, a gente vai ter aqui que vai ser 19h30 menos 5 horas, chegando então na resposta de 14h30. Portanto, a cerimônia será transmitida ao vivo na hora oficial de Brasília, às 14h30. Então, nessa questão aqui, realmente
realmente o que vocês vão ter de conhecimento básico, né? Teórico que vocês vão ter que trazer para a prova é do fuso horário de Brasília. De resto, aqui a gente tem que ter realmente um pouquinho o pensamento à frente do UTC não ser o 1 aqui, ser mais um por conta do horário de verão, né? E depois disso, é só você tirar a diferença do fuso horário da França para o fuso horário de Brasília, e a partir dessa diferença que você tem, você consegue realizar o cálculo para chegar na hora final. E o Rodrigo quer dar uma palavrinha, então vamos ouvi-lo. Joyce, clica nessa figurinha que coloquei no chat, que eu acho que vai te ajudar e ajudar o pessoal de casa. Para você mostrar para eles para onde anda. Dá só uma clicada que vai aparecer, acho que aqui pra gente. Tá vendo uma figurinha aí? Não precisa nem parar de compartilhar, é só você... Uma figurinha que tá no chat, é só você clicar em cima dela. Não viu? Rapidinho, Rodrigo, porque o processo aqui pra gente conseguir compartilhar tá um pouquinho Então, lento. peraí que eu compartilho. A gente já vai conseguir colocar ela aqui. Peraí, eu compartilho daqui, peraí. Ó, pessoal, que tava... Vocês estão vendo? Estão vendo? Sim. Estamos. Então, é isso que a Joyce estava dizendo. Eu acho que uma figura às vezes é melhor. Então, quando ela fala UTC, onde foi feita a linha, vamos dizer assim, a base de tudo, ou seja, a referência de tudo, é que é chamada de meridiano de Greenwich. Então, aqui, na verdade, seria o horário sempre de referência. Então, uma brincadeira à parte. Se a gente perder a hora de Greenwich, não adianta nada. Mais um, mais dois, menos um, menos dois, né? A gente não vai saber que horas são do mesmo jeito. Então, aqui, por exemplo, é o horário. Vamos supor que lá em Greenwich está 8 horas agora. Então, se você andar para cá, você vai ter 9, 10, 11 e assim por diante. E aqui você teria o contrário, 7, 6 e alguma coisa. A questão da Joyce, por que ela está fazendo aquilo? Porque o horário de verão é algo artificial criado por ser humano para mudar o horário. Então eu estou mudando artificialmente. Se a gente pegasse a França aqui, do jeito que ela é bonitinha, ela seria o TC mais um, porque ela está aqui, certo? E aí tá pedindo com qual, Joyce? Em relação a Brasília? Em relação a Brasília. Ah, tá. Então, Brasília, o que acontece? Você pega o meridiano aqui, então nós estamos -3, mais ou menos, aqui. Certo? -3. Então, o que acontece? A França tá aqui em mais um. Só que, no horário de verão, eu artificialmente, é como se ela estivesse no +2. Então, eu desloquei a França para cá. O cálculo que a Joyce fez foi esse 2 aqui em relação a esse -3, certo, Joyce? Certo. E aí e é isso que eu tenho que ver. Então, qual que é a diferença entre países que estão à esquerda do meridiano com países que estão à direita, aqui no caso? Então, eu teria aqui, por exemplo, se na França estão 7h30 a Olimpíada, é isso? É isso que estava pedindo lá? Então, aqui seria 7h30 lá a Olimpíada. Aqui seria o quê? 6h30, 5h30, 4h30, 3h30, no -3 seria 2h30. Essa é a resposta, Joyce? Essa é a resposta. Então, assim, às vezes a imagem ajuda mais você a entender quando você estiver estudando do que propriamente essas contas muito, vamos chamar assim, de cabeça. Então, é lembrar sempre isso. É lembrar que você tem uma referência zero e que quem está à direita dessa referência, de acordo com esse globo que fizeram, tá? Alguém fez isso. E aqui tá os 15 graus, porque que tem 15 graus é mais fácil. Você tem 24 divisões de 15 graus, você tem 360 graus. Então, em princípio, todo mundo estaria uma volta de rotação da Terra, contribuiria com todos, independente de onde você estivesse. Mas o importante é essa figura aqui. É você ter o zero e a partir do UTC. Então, o UTC de Greenwich sempre é o TC zero. Porém, a gente nunca sabe que horas são lá, porque a gente não tem
um relógio na parede sempre com o Greenwich. A gente tem o horário dos outros países. Então, que nem eu coloquei lá, para computação é extremamente importante isso. Para aviação, para diversos sistemas é muito importante, porque sabendo em qual linha que eu estou nessa, eu posso calcular em qualquer lugar do mundo aonde tem. Por exemplo, a Rússia, se eu não me engano, tem 11 fuso horário. Então você imagina a dificuldade que é lá para eles para fazer algumas coisas, né? Tá bom? Mas era só mais para tentar ajudar, tá bom, meninos? Desculpe-me, Joyce. Sem problema algum. Aproveitando uma dúvida que teve aqui no chat e uma pequena correção, é que não existe o TC zero. O TC ele sempre vai ser entre -1 ou +1. Ali em relação aos graus, a gente tem sim o grau zero, em que a gente viu naquela imagem que o Rodrigo compartilhou, em que tem os 0 graus ali em referência, já que a gente tem que levar em consideração que sempre vai indo de 15 em 15 graus, mas sempre vai começar no -1 ou no +1. E o Henrique perguntou aqui no chat se no horário de verão, o meridiano de Greenwich, que é tecnicamente o 0, não sei se poderia ser chamado assim, ele vira +1? Não entendi essa parte. Em outras palavras, o que acontece com o meridiano no horário de verão? Bom, assim, em relação à divisão do meridiano, se eu não me engano, não tenho total certeza, os países que estão cortados pelo meridiano, eles sempre vão ficar ou na parte do -1 ou na parte do +1, já que a gente não teria o TC zero, né? Sempre vai ser o -1 ou +1. Mas Então, por aqui, mais Joyce, que o desculpa te país ele cortar, Joyce. esteja localizado em uma divisão. Desculpa só te cortar. O horário de verão não é uma prática da divisão. O horário de verão é artificial. As linhas não mudam pela questão de você adotar horário de verão ou não. Então, assim, a gente não tem isso. Então, por exemplo, o que foi feito é que a França sempre vai estar naquele +1. Ela não muda de lugar. Só que existe uma coisa artificial criada pelos homens, pela sociedade, vamos dizer assim, que descobriu que o horário de verão tem algumas vantagens, principalmente na Europa. O dia vai até 10 horas da noite, quase, quando você faz esse artifício. Mas é artificial. Não tem mudanças disso. O que foi feito aqui de dizer que a França foi para um UTC +2 é para a conta ficar certinha. Porque seria, na verdade, 3,5, se você olhasse só para a divisão das linhas. Mas como a França artificialmente coloca o horário dela 1 hora para frente, ela passa a ter como se ela estivesse no TC2. É isso. Não é uma decisão. Pode ter horário de verão aqui no Brasil e não ter na França, pode ter na França e não ter na Rússia, pode ter na Rússia e não ter no Japão, do Japão na África, pode ter um monte de coisa. Não existe horário de verão global, onde você muda todo mundo. Por isso que essa parte do TC é tão importante, porque ela independe dos governos. Depois os governos vão lá e bagunçam um pouco. Mas aí a gente sempre tem que olhar, e nas questões precisam estar claras quais são os fusos de cada país, para a gente também não ter que adivinhar quem está em horário de verão ou não, como está aqui. Tá bom, Joyce? Desculpa. Sem problemas. Bom, terminando ali o que eu estava terminando de falar, não existe o UTC zero, sempre vai ser, o país ele sempre vai estar localizado ou no +1 ou no -1. O Gustavo Vieira perguntou se o TC+, estaria especificamente em relação ao fuso horário leste, enquanto o TC- estaria em relação ao fuso horário oeste. É assim mesmo, tipo, na divisão você vai perceber que tem o +1, o +2, o +3, o +4 e o +6. E no outro vai ter o -1, -2, -3, -4, -6. E sempre vai ser assim. Sempre vai ter essa divisão que vai dividir ali os UTCs, e a gente vai ter um lado que vai ficar positivo e um outro lado que vai ficar negativo, né? Mas isso é só questão de referência, para a questão de fazer contas e coisas do tipo.
E o Victor Hugo perguntou: seria pela posição do Sol que varia durante o ano para aproveitar melhor mais o dia? Eu acredito que você está perguntando em relação ao horário de verão, essa dúvida, mas o horário de verão, ele é muito mais utilizado por questões sociais e econômicas, se eu não me engano. Então, assim, países que adotam o horário de verão, eles colocam aquilo por quê? Muitas vezes, o horário de verão, ele vai ajudar no quê? Muitas vezes a economizar água, por exemplo. Em governos passados, na América Latina, isso já foi aplicado muitas vezes. Por sempre ter problemas de crises hídricas em países da América Latina e coisas do tipo, o horário de verão, muitas vezes, ele é uma boa estratégia para os governos em questões políticas e econômicas para adotar aquele fuso horário, para muitas vezes fazer com que a população não consuma tanta água em um momento de crise. Assim, e também, se eu não me engano, ele acaba ajudando o comércio, mas isso eu não tenho certeza. Mas, novamente, o horário de verão, como o Rodrigo comentou anteriormente, foi uma coisa criada pelo ser humano. E ele é uma estratégia utilizada pelo ser humano, muitas vezes para poder favorecer, em termos econômicos, e políticos, sociais, a questão da sua população referente a alguns problemas que ela pode vir a apresentar. E seria praticamente isso. Bom, aqui para finalizar, né, as dicas relacionadas à geografia, né, a matéria que a gente está tendo hoje aqui na live, a gente trouxe algumas, existem outras, mas a gente trouxe as que a gente considera ser as principais. Jogos de geografia, como Snap Maps. Então, muitas vezes os jogos eles ajudam muito a gente a absorver melhor um conteúdo, ou poder desenvolver melhor na nossa mente o que aquele conteúdo quer transmitir, como utilizar aquele conteúdo. Além disso, conectar a geografia com outras disciplinas. A geografia é uma matéria que conversa com muitas disciplinas. Ela conversa com a química, ela conversa com a biologia, conversa com a história. Então, dependendo, conversa até com o português, se a gente for tratar de geografia social. Então, a geografia, quando você acaba estudando ela, ao mesmo tempo, muitas vezes você acaba estudando outras matérias. Por exemplo, matemática, às vezes por uma questão de fuso, essa questão de fuso, ela só apresenta soma e subtração, mas existem outras questões de fuso horário que, assim, elas vão utilizar outros conceitos matemáticos que vão ser um pouco mais elaborados. Então, é uma matéria que ela consegue conversar com muitas outras. E, por fim, utilizar recursos diversos como livros, vídeos, mapas e simulados. É sempre muito importante manter os seus estudos por meio de videoaulas, por meio dos seus próprios livros, o estudo de mapas, às vezes pode ajudar bastante. Isso é, inclusive, um ponto muito importante. Quando a VUNESP traz geopolítica para a gente, ela sempre vai exigir que o candidato ele tenha pelo menos algum conhecimento de mapa, então sobre muitas vezes organizações mundiais que fazem parte, por exemplo, países que fazem parte da SPECPOL, países que fazem parte da Organização dos Estados Americanos e coisas do tipo, além de outras organizações econômicas e políticas que existem no mundo. Então, a visualização do mapa ela é muito importante quando se trata de geopolítica na VUNESP, e a resolução de simulados, às vezes não só de vestibulares anteriores da FESA, mas outros vestibulares que também têm a banca da VUNESP, podem ser, sim, muito interessantes para vocês desenvolverem os estudos de vocês. Não só em geografia, mas assim como em outras matérias que a gente também tem no nosso vestibular. Bom, gente, do grosso, do sumo da matéria, é isso. Foi esses os tópicos que a gente abordou hoje. Eu vou liberar agora para vocês aí 2 minutinhos para quem quiser fazer alguma questão agora no chat, levantar a mão e perguntar. Então, agora é a hora que vocês podem tirar mais alguma dúvida que pode ter sobrado durante essas explicações, tá bom? Então, a gente vai aguardar aqui durante mais 2 minutinhos. Não tendo nenhuma dúvida, a live de hoje vai ficar por aqui. Eu vou pedir novamente para vocês deem uma atenção no link que o Rodrigo mandou,
Esse link é importante para a gente. Olhem o link no chat. O Rodrigo, por favor, mande novamente. A gente vamos dar uma atenção especial para isso, tá, gente? E desde já também agradecer a todos que tiveram com a gente no encontro, né? Pelo que eu vi aqui, então, o próximo será de física, então já está combinado. Beatriz já deu a carta branca aqui, vamos organizar direitinho e sempre não esqueçam, a gente faz a divulgação e o encontro vai estar lá disponível lá no site do Nave, tá? Vocês vão ter a oportunidade de vê-lo. Vou até compartilhar para quem não viu ainda, acho que vale a pena. Então aqui, ó, vocês, aqui já está escrito, né? Mas dentro da faculdade salvadorarena.org.br, /nave, né? Então aqui vocês têm o diretório de vestibulares e os encontros estão aqui, ó. Se vocês clicarem, ó, vocês já teriam acesso e o que vai acontecer? Então, o próximo encontro, que é da física, vai estar marcado aqui, a gente só vai ver com o pessoal aqui do Nave qual o melhor dia, e o pessoal, principalmente quem colocou nesse Forms aqui a presença, com certeza a gente vai colocar por e-mail também. Uma outra novidade é que hoje chegou fresquinho a última prova aqui, que é 2024, segundo semestre, ou seja, a prova mais recente que nós temos, que foi aplicado semestre passado no vestibular. O pessoal do Nave fez um esforço grande, conseguiu fazer a resolução comentada e até o final dessa semana já vai estar disponível para todos. Tá? É isso, gente. Então, Beatriz, física, então, vai ser com você? Então, ó, tá combinado, a Beatriz vai ser a nossa instrutora de física no próximo encontro, tá bom? Espero que todos tenham tido uma noite agradável, que tenha contribuído para nessa caminhada de vocês, de preparação, seja para o nosso vestibular, seja para outro vestibular. Não esqueçam que o nosso site está aberto. Se vocês tiverem conhecidos, alguém que está precisando de um material para estudar, fiquem à vontade, está aberto, não precisa se inscrever, não precisa colocar nada. É só fazer a utilização da melhor forma possível. Beatriz colocou aqui também o e-mail do Nave. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição. Então tem e-mail, tem site, tem canal no WhatsApp, tem um monte de coisa, né? A gente está sempre à disposição, tá bom? Fiquem bem, tenham uma ótima noite e nos vemos, se eu não me engano, a semana que vem. É que semana que vem é N2 aqui, talvez tenha um pulinho, tá? Então seja na outra. N2 são as provas, tá bom? Mas vamos ver o que eles vão organizar aqui pra gente. Um grande abraço a todos. Espero que vocês que ajudem de alguma forma isso. Não esqueçam que dia 26 encerra-se o prazo de inscrição para o nosso vestibular. E aí, a partir dessa data, até o dia 26 tem que ser pago lá a taxa de inscrição para você poder fazer a prova, tá bom? Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Até o próximo encontro com a Beatriz, fazendo todas as questões de física da prova do ITA para vocês. Certinho, gente. Tchau, tchau, viu? Bom proveito e bons estudos a todos. Tchau, tchau.